Eu sinto que eu tô muito enferrujada pra fazer resenha, gente, que isso? Olá, pessoas! Hoje vamos para um videozinho de últimas leituras com vários livrinhos independentes, fantasia, romance, tudo de bom pra vocês. Na verdade, verdadeira mesmo, esse vídeo está sendo motivado pela minha última leitura, que é Nós Que Ficamos, mas apesar de querer muito falar sobre ela, eu não acho que só esse livro vai dar um vídeo inteiro. Mas então vamos em ordem cronológica e a gente começa por Clube dos Ex-Melhores Amigos, que é uma fantasia, baixa fantasia nacional que se passa na Ilha do Mel, e é um livro independente da Isa Mendes, e foi uma leitura do Fora do Eixo, o Clube do Livro, de literatura independente, do qual eu sou uma das organizadoras. Essa foi a nossa leitura de junho, não, foi a nossa leitura de maio. Em Clube dos Melhores Amigos a gente conhece Gisele, que é uma mulher que tá passando, ela sempre passou, na verdade, por alguns problemas relacionados à confiança e às relações que ela estabelece ao redor dela. Então ela terminou o seu último namoro, só que ela continua meio amiga, meio ficante, meio não sei o que desse cara. A relação deles não é tão aberta, não é tão de boa, porque ela esconde muitas coisas que aconteceram no passado dela, muitos anos atrás. Então, essa é a nossa protagonista, esse é o nosso ponto de partida. Só que alguns eventos místicos, mágicos, folclóricos começam a acontecer em torno dela, principalmente relacionado a esse lugar que é a Ilha do Mel, né? Que fica lá no Paraná. E a gente simplesmente tem entidades folclóricas surgindo pra causar na Ilha do Mel, inclusive o Corpo Seco, que é aqui o nosso principal vilão, nosso principal inimigo aqui, que quer, porque quer a Gisele. Então corpos começam a aparecer de maneira que já apareceram antes, pessoas que estão com os olhos completamente brancos, né, aparecendo ali na Ilha do Mel. Então esse é o nosso ponto de partida pra essa história. E os melhores amigos? Bom, da última vez que isso aconteceu, ela estava na Ilha do Mel com os seus melhores amigos de ensino médio. Afinal, agora a Gisele já tá ali quase nos 30 anos, né, com seus 27, 28 anos. E foi quando essa tour toda começou. E nisso a gente tem Caipora, Saci, Cuca, um grande caos, boitatá e batalhas espirituais fortíssimas, seja figurativamente, seja literalmente. Essa foi uma leitura que me entreteve muito. Eu acho que o timing da Isa pra colocar as descobertas, né, porque a gente tá tentando entender o que tá acontecendo, desvendar esse mistério e como que a gente acaba, como que a gente para esse ser folclórico que tá atacando a ilha, né? Então eu acho que o timing das descobertas é muito bom, porque quando a gente fica, meu Deus, e agora? O que vai ser desse pessoal? Aí surge uma coisa e você fala, tá, eu acho que eu sei pra onde isso vai, então, sabe? Eu acho que esse timing não deixa a história se tornar desinteressante, exatamente por isso. E esse livro tem um spin-off, que é o Ilha da Magia, que desenvolve outros personagens que já aparecem nesse primeiro livro. Eu sei que vai ter continuação, que a Isa já avisou pra gente, né, que vai ter continuação. E foi uma leitura que eu gostei muito de fazê-la. De novo, ela foi, assim, super divertida, super rápida, né, você não sente as páginas passarem, e é um livro grande, é um livro de 600 páginas. Então, recomendo bastante pra vocês. Próxima coisa que eu li, deixa eu catar o físico. Aonde eu botei o físico dele? Que eu acabei de lembrar que eu tenho. Sistema de Morte, de Vicky Aurico. E aqui a gente tem um suspense, né, uma investigação policial com protagonismo trans. A gente conhece aqui a Mayara, que é a psicóloga da polícia que tá ali aconselhando, fazendo parte da investigação do caso de um professor desses caras gurus da tecnologia que simplesmente pareceu morto dentro de um cofre do banco onde ele trabalhava. Então a Mayara conhece um ser interessante, peculiar, um pouco questionável, consertando um relógio no banheiro do banco. Pois é, inusitado, né? Que belo lugar. E esse cara, obviamente, se envolve na investigação, o nome dele é Nicholas, e ele era um dos alunos desse cara. Se envolve na investigação no sentido de ele é suspeito, obviamente. Ele era um dos alunos desse cara e um aluno de grande prestígio, assim, que tava ali, né? Enfim, ele disse que foi. Ele tava lá porque o professor chamou ele, não sei o quê. Enfim. Pra mim, o ponto alto desse livro aqui é exatamente a relação da Mayara com o Rodrigues, que é um cara que conheceu ela antes dela se entender e se assumir como pessoa trans. Então, em alguns momentos, em momentos principalmente onde estão eles dois sozinhos,
ele trata ela no masculino, e eu não sei se isso é uma maneira de intimidar, uma maneira de meio, eu sei quem você é de verdade, sabe? Tipo assim, eu achei pesado, mas ao mesmo tempo, para terceiras pessoas, ele respeita muito a Mayara tipo assim, eu achei uma figura e uma relação muito diferente do que a gente tá acostumado a ver normalmente de pessoas que são ou completamente friendly ou completamente preconceituosas. Eu achei interessante trazer esse tipo de conflito aqui, mesmo que isso não seja o centro do livro, né, até porque tem uma relação de poder aqui acontecendo entre os dois personagens, já que é por causa desse cara que a Mayara tem o emprego que ela tem, né, atualmente, e ela tá meio em fase de teste, então qualquer vaciladinha que ela der já era, e eu acho isso um argumento interessante pra você construir tensão. E aqui que vem o problema desse livro, eu achei que faltou essa tensão, faltou risco real, porque por mais que na narrativa seja dito que qualquer coisinha errada que a Mayara fizer, ela pode perder essa oportunidade que ela conseguiu, a gente não sente isso, sabe? Parece uma coisa muito distante. Então, pra mim, esse é o defeito desse livro, mas ainda assim, super interessante. E ver o jeito que a Mayara pensa, ela é um personagem muito inteligente, ver o jeito que ela pensa, entende a situação, foi muito legal. Agora sim, nossa próxima leitura foi Nós que Ficamos, de Renata Machado, e esse é um romance que traz dois personagens já mais velhos, ele já tem ali entre os 35 e os 40 anos. Os dois passaram por lutos relativamente recentes, né? Há alguns anos, coisas de 2, 3 anos. E é um livro nacional, contemporâneo, se passa em Brasília, então é sempre legal quando trazem, né, essas histórias que se passam fora do eixo Rio-São Paulo. Eu gosto bastante, acho interessante. Mas a gente tem esses dois personagens que estão ainda passando por seus processos. Eu diria até que a protagonista, que é a Fabiane, mais do que o Arthur, que é o interesse romântico. Também, né, os dois são protagonistas, no caso, né, porque os dois têm pontos de vista, então os dois são protagonistas aqui. Mas o ponto é que eles vão encontrando maneiras de se relacionar e de se entender nesse meio do caminho. A Fabiane tem umas inseguranças muito grandes que a impedem de entrar, de fato, num novo relacionamento romântico, né, depois de coisas que aconteceram ali, e o luto dela é pela mãe, principalmente, então ela tem também uma relação um pouco complicada com a irmã. Ela é médica, né, ela é médica pediatra, e isso é bastante presente na narrativa, não no sentido da gente ver ela em consultas, ou a gente ver ela, não sei o que, mas tá um pouco na maneira como ela narra, né? Aqui, como eu disse, são dois pontos de vista e a gente consegue perceber diferenças no estilo narrativo de cada um dos personagens, como se fossem realmente pessoas diferentes, com personalidades diferentes, contando a história de maneiras diferentes. Eu adoro quando a gente consegue reparar nessas diferenças no decorrer da narrativa. Eu acho que é sempre um grande acerto do autor, ou da autora no caso, evidenciar esse tipo de coisa, porque são pessoas diferentes, né? A gente tá dentro de uma outra cabeça, principalmente nesse caso, que o livro é em primeira pessoa. E a gente tem a filhinha do Arthur, que é um fio à parte, que é a Teresa, e ela é muito fofa, ela é uma criança muito fofa e carismática, mesmo sendo apenas, né, uma personagem de um livro. Apesar da história não ser tanto em torno dela, né, em torno do casal principal, a gente sempre tem os momentos que ela parece, ela está muito bem presente e tanto interagindo e falando, né, porque ela, no início, ela vai aprendendo a falar no decorrer da narrativa, e isso é muito legal de se ver, de se assistir, né, e de reparar que as coisas estão realmente diferentes de como eram meses atrás, por exemplo, enfim. Essa evolução, esse crescimento da criança, uma criança que não existe, uma criança literária. Eu achei isso auge. As cenas onde ela tá sempre são cenas em que ela tem um papel, sabe? Ela realmente está ali, não é como quando a gente começa a escrever um patch pra nossa protagonista e a gente esquece do patch, e aí páginas depois a gente, meu Deus, tinha um patch aqui. Pois é, não, a criança ela está ali presente o tempo todo, porque poderia cair nesse lugar, poderia, mas não caiu. E é aqui mais um mérito da autora, porque foi muito bem feito isso, toda essa parte que envolve a Teresa foi muito interessante. E a gente tem, obviamente, momentos muito profundos e muito tocantes. Pra mim, outra coisa muito bem feita nesse livro foi as maneiras diferentes com que os dois personagens lidam com o luto. Tá, eu acho que exatamente pelo luto ser muito particular, né, na nossa experiência humana, trazer isso na narrativa foi um acerto fundamental, um acerto incrível da autora.
sabe? Que faz com que a gente consiga entender e se relacionar um pouco com cada um dos lados. Então, eu amei. Eu simplesmente não tenho defeitos a colocar nesse livro. Simplesmente não tenho defeitos a colocar nesse livro. Inclusive, eu gostaria de mais livros no mesmo universo, no sentido de falar dos personagens que estão ali ao redor, sabe? Falar da Carol, que é uma das amigas da protagonista, né, da Fabiane, ou focar um pouco mais na relação da Helena e da Flávia, que são a irmã da Fabiane e a sobrinha, né, que a sobrinha é uma personagem muito divertida e bem presente em boa parte do livro. Então, assim, eu gostei muito de ter lido, tô amando o clube, me fazendo descobrir novas histórias. Esse livro também foi uma leitura do clube, foi a leitura agora de junho, né, e a nossa leitura atual também é uma leitura do clube, que é As Bruxas de Outrora, que é da Tati Vieira. É o meu primeiro contato com a escrita da Tati e eu tô muito feliz, tô muito animada, porque era uma autora que eu já queria conhecer um pouco mais há algum tempo. Eu acompanho o trabalho dela, porque nós duas somos alunas da Fada de Saturno, né, mas eu ainda não tinha pego nada dela pra ler, de fato, e agora está acontecendo, né. Então, As Bruxas de Outrora é um livro curtinho, ele tem 160 páginas, e tem uma inspiração nacional muito grande, apesar dele não se passar especificamente em alguma cidade, algum lugar do Brasil. Afinal, é um livro de bruxa, né? É uma fantasia. E tem uma inspiração nacional que a gente consegue ver, principalmente, e o que eu tô achando mais interessante de tudo, nos nomes. Tanto os nomes dos covens, quanto os nomes das pessoas. Eu tô achando muito interessante como ela conseguiu trazer referências aos elementos, porque os covens são divididos por elementos, então até agora foram citados covens de água, de fogo e de ar. A maneira como ela conseguiu juntar palavras, né, que tem a ver com esse universo pra fazer os sobrenomes dos personagens e os nomes que ela deu pros covens, gente, eu tô amando o exercício semântico disso, sabe? Além de que os nossos dois pontos de vista, né, são Sedna, a bruxa que é o oráculo da grande deusa. Então ela fala pela deusa, no sentido de que, tipo, a deusa meio que incorpora, meio que entra, né, e fala através dela. E o Kai, e os dois são do clã da água, de um dos clãs da água. Desculpa, clã de Avatar. Os dois são de um dos covens da água. Tá difícil palavras hoje, gente, tá difícil palavras. E na maneira como eles sentem, na maneira como eles se relacionam com o mundo, ela traz o tempo todo referências à água, referências ao mar, referências aos fluxos, a cachoeiras, e eu tô achando isso um exercício maravilhoso. Eu tô usando a narrativa da Tati exatamente como objeto de estudo, porque eu ainda gostaria de escrever uma antologia baseada nos meus deuses, né, do Beleverso. E eu acho que esse tipo de escrita que você tem essa percepção, né, muito relacionada ao elemento do que aquele deus rege, fariam todo sentido. Fariam muito sentido, além de ficar muito mais imersivo, né? Porque é a maneira com que aqueles personagens percebem o mundo. É a maneira como eles se relacionam com as coisas. Então é uma leitura que eu tô muito animada pra continuar e pra terminar. E espero trazer, né, a resenha em breve pra vocês. Atualmente é isso que tem rolado de leituras. Comenta aqui embaixo sua leitura atual, o que você tá achando dela, ou sobre a última leitura que você fez também. Eu vou adorar saber. Tô sempre aberta a novas indicações e eu espero que algum desses títulos tenha entrado pra sua listinha de quero ler. No mais, eu peço pra você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me acompanhar nas outras redes, que tá tudo linkadinho aqui na descrição, junto com as minhas histórias. Caso você queira ler agora nesse friozinho, né, a gente tá oficialmente no inverno, uma fantasia, uma romantasia, que tem como protagonista uma princesa de uma terra gelada que, quando é prometida em casamento a um lorde estrangeiro, decide fugir do reino dela, simplesmente com o boy dela. Então, assim, uma diva icônica. Tá no primeiro link aqui na descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!